Será que vale a pena investir em ouro dentro de um ambiente de alta inflação como o atual? Quais as vantagens de se expor a esse metal e, mais importante, como investir nele? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos, que é uma casa de análise dedicada a trazer o melhor conteúdo para investidores. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. E por aqui nós falamos sobre temas do mundo dos investimentos, o que inclui planejamento tributário, criptomoedas, bolsas de valores e muito mais. E quando eu falo em investir em ouro, e para os aspectos desse vídeo, quando eu falo ouro, eu também incluo prata também na lista, tem-se que falar desse tipo de investimento não costuma ser tão popular quanto ações ou criptomoedas. Porém, eu preciso destacar que uma das principais características do ouro é que ele funciona como uma chamada reserva de valor. E uma reserva de valor é basicamente algum material que, devido a algumas propriedades que eu vou comentar mais à frente no vídeo, consegue manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Ou seja, uma reserva de valor funciona como uma forma de proteger poder de compra e transportá-la ao longo do tempo. E por causa disso, tem-se que ouro e demais metais preciosos, inclusive a própria prata, funcionam de uma forma relativamente semelhante a um título público indexado à inflação, como por exemplo um tesouro IPCA aqui do Brasil. Mas quando eu venho falando sobre essas questões de ouro e de reserva de valor, deve-se fazer a seguinte pergunta de o que é que esse metal tem de mais que o faz ser uma reserva de valor? E a resposta para isso vem através do gráfico que vocês podem ver aí na tela. Esse gráfico mostra duas linhas, uma preta e uma cinza. A preta mostra a taxa anual de produção de ouro em relação ao estoque atual. E como vocês podem ver, essa taxa flutua ao longo do tempo, pois depende de novas reservas de metal serem encontradas e mineradas, e portanto ela fica variando. Mas mesmo assim, ela costuma variar e não ficar muito distante da taxa de 1,5% ao ano. Ao mesmo tempo, vocês têm a linha cinza, que representa o estoque atual de ouro, ou seja, todo o ouro que foi minerado pela humanidade desde o ano de 1900, que é quando esse gráfico começa. E essa imagem possui dois fatores muito relevantes. Primeiro, tem-se o fato de que a linha cinza é sempre ascendente, e isso ocorre porque muito raramente se perde o ouro, visto que ele é um metal que não se degrada via corrosão e que também tem uma grandíssima estabilidade química. Ou seja, pelas condições atuais, a oferta de ouro no mundo sempre será crescente. E o segundo fator muito relevante acerca da imagem é que ela demonstra, em parte, como é a grande escassez desse metal, pois a taxa percentual de produção dele ronda 1,5% ao ano, o que significa que, mesmo que a demanda por ouro aumente muito, seja porque o seu preço aumentou, seja porque novas máquinas de uso industrial requerem ele, tem-se que a oferta não pode ser muito esticada, afinal, não tem como imprimir minas de ouro ou veios ao longo da crosta terrestre. O máximo que dá para fazer seria minerar ouro de asteroides ou outros planetas, mas isso aí é conversa para o futuro. E quando você combina essa estabilidade química com uma baixa taxa de produção, você chega na chamada razão de estoque para fluxo, que é uma razão que consiste simplesmente em dividir o estoque de ouro pela taxa de produção dele ao longo do ano. Isso vai dar um múltiplo, dizendo quantos anos de produção atual, de forma a repor todo o estoque de ouro da atualidade. E essa razão de estoque para fluxo é a principal razão que define uma reserva de valor. E a fim de poder mostrar isso, segue esta imagem aí na tela. Essa imagem mostra essa mesma razão para diversas commodities. Nós temos aí cobre, petróleo, prata e ouro. E o que a gente observa é que até mesmo a prata, que é um metal consideravelmente raro na crosta terrestre, apresenta uma razão de estoque para fluxo de cerca de 5 vezes. O que significa que, mantida as taxas anuais de produção, seria necessário cerca de 5 anos para você dobrar o estoque de prata. Isso é claro, assumindo que vão ser encontradas reservas na mesma proporção que se encontra hoje em
em dia. Mas mesmo a prata, que é um metal raro, não chega nem perto do ouro, visto que a razão de estoque para fluxo desse metal áureo está em cerca de 60 vezes. O que significa que, mantido o ritmo atual de produção, seriam necessários 60 anos de mineração para poder dobrar o estoque conhecido. E quando se tem um material que é tão escasso quanto esse, tem-se que é muito difícil inflacionar o preço desse metal via maior produção, pois simplesmente não há ouro disponível o suficiente para poder fazer isso. E como a lei da oferta e da demanda se aplica a tudo na economia, se por algum motivo a oferta de ouro aumentasse muito, o seu preço iria diminuir, fazendo com que ele não fosse uma boa reserva de valor. E então é justamente a escassez do ouro que faz com que ele seja uma reserva de valor e possa manter seu poder de compra. E é justamente daí onde vem o principal diferencial para justificar o investimento nesse metal, que é a capacidade dele reajustar seu poder de compra via inflação, visto que ele é uma reserva de valor. E de fato, isso tudo faz com que ouro, e em certa medida também a prata, se comporte como se fosse um título IPCA, ou seja, uma NTN-B daqui do Tesouro Direto brasileiro, pois a principal fonte de valorização desses metais é justamente a reposição da inflação, com a única diferença de que ele não possui um prazo de vencimento, visto que o ouro não é contraparte de ninguém, ele é simplesmente um metal que existe. Mas é claro, as analogias entre títulos públicos e ouro não param por aqui, pois tem-se que o ouro também sofre por uma espécie de marcação a mercado, pois ele é muito correlacionado com os juros reais de uma economia. E quando eu falo juros reais aqui, eu estou falando principalmente dos juros americanos, visto que é dentro dessa moeda em que boa parte da demanda por ouro está precificada. E a fim de poder mostrar esta relação, segue aí na tela esta imagem. Aí na linha vermelha vocês podem ver o preço em dólares de uma onça de ouro. Enquanto isso, na linha azul, vocês podem ver o rendimento do título de 10 anos do governo americano indexado à inflação. É o chamado TIP, Treasury Inflation Protected Security. E o que vocês observam na imagem acima é que um é basicamente o espelho do outro, ou seja, enquanto o preço do ouro sobe, as taxas de juros reais caem. Isso daqui é um raciocínio que ilustra boa parte do motivo pelo qual investir, pois quando os juros reais estão caindo, seja porque os juros nominais estão caindo, seja porque a inflação está subindo, ou o que normalmente acontece por uma mistura dos dois, tem-se que num cenário desses diminui o custo de carrego em se ter um ativo que não paga rendimento como é o ouro. Então, quando os agentes econômicos percebem que os juros reais estão subindo, eles naturalmente passam a alocar parte do seu capital em ouro, fazendo com que o preço deles suba. E esses dois ativos, o TIPS americano e o preço do ouro, possuem uma relação que, como vocês veem aí, é quase que -1. Ou seja, quando o ouro cai, os títulos sobem e vice-versa. Isso tudo é muito semelhante a um fenômeno do tipo marcação a mercado, no qual uma queda nas taxas de juros faz com que o preço dos títulos públicos aumente, gerando um ganho de capital para o investidor que aplica neles. A mesma coisa acontece com o ouro e é parte do motivo pelo qual ele é indicado. E visto que estamos agora num cenário de inflação bastante elevada ao redor do mundo e que agora até os próprios bancos centrais já começam a admitir que a inflação não é mais tão transitória, como por exemplo o Federal Reserve, que decidiu aumentar a taxa de juros em 0,5% na reunião desta quarta-feira. Isso é uma coisa que eu vou comentar em mais detalhes num futuro vídeo aqui no canal, mas basicamente o circo tá pegando fogo. E é justamente num cenário como esse, onde as taxas de juros reais tendem a seguir caindo por causa do aumento inflacionário, é que se justifica possuir parte da carteira em ouro. E um dos ícones disso é, por exemplo, o Ray Dalio, que ele falava que o investidor que não possui ouro ou não entende de economia ou não entende de história, visto que governos já calotearam suas moedas, já fizeram várias atrocidades monetárias, mas mesmo assim o ouro sobreviveu a tudo isso, se provando no tempo ao longo dos últimos história registrada da humanidade, basicamente. E bom, agora que eu falei tudo isso acerca de ouro, resta a pergunta de: e como é que eu me exponho a ele? Quais as melhores formas, quais os prós e contras de cada uma e etc. E aqui no canal, vocês que me assistem há mais tempo, sabem que eu prezo muito por ter pele em risco, ou seja,
O que eu falo aqui, eu também faço na minha carteira de investimentos pessoais ou na minha própria vida. E eu particularmente invisto sim em metais preciosos como ouro e prata. E eu faço isso e aconselho a todos vocês que se exponham através dos ETFs negociados nas bolsas de valores americanas. Isso acontece pelos seguintes motivos. Primeiro, porque é o maior mercado do mundo, então você consegue ter acesso a fundos com uma altíssima liquidez e baixíssimas taxas de administração. E atualmente eu recomendo que vocês invistam no ouro através do ETF IAU, que é negociado lá na Bolsa de Valores de Nova York. Ao mesmo tempo, vocês podem investir em prata através do ETF SLV, que é negociado na mesma bolsa. E o fator positivo sobre esses dois ETFs é que eles funcionam como uma boa proteção inflacionária. E além de tudo, eles são uma proteção com duas camadas. Pois se você mora lá no Brasil e tem custos em reais, saiba que o aumento do dólar impacta sim o seu custo de vida. Portanto, quando você tem um fundo como, por exemplo, o IAU, que protege contra a inflação do dólar, e além disso você tem um fundo cotado em dólar que protege contra a inflação do real. Ou seja, o ouro te protege contra o dólar e o dólar te protege contra o real. Mas é claro, aqui nesse vídeo eu venho falando muito sobre as características que tornam uma reserva de valor positiva. Só que saibam que existe sim uma outra candidata muito forte a ser uma reserva de valor. E ela é muito recente quando comparada a metais milenares como ouro e prata, mas ela, na minha avaliação, é levemente superior a ambas. E eu estou falando do Bitcoin. Pois o Bitcoin é muito comumente considerado como sendo o ouro digital, pois ele replica as mesmas propriedades de escassez que o metal físico. Inclusive, pode parecer estranho que uma commodity digital seja escassa, sendo que em teoria deveria ser possível copiá-la infinitamente, sendo que eu já fiz aqui no canal um certo vídeo explicando de onde vem a escassez do Bitcoin e vou deixar o link para esse vídeo aqui no izinho. O Bitcoin ele também possui uma altíssima taxa de estoque para fluxo, visto que atualmente ele possui um estoque um pouco mais de 19 milhões de unidades de Bitcoin que foram mineradas e só vão existir mais 2 milhões ao longo dos próximos anos. Ou seja, todas as novas adições de bitcoins a serem feitas na economia serão de menos de 10% do estoque atual. E chegando no limite de 21 milhões de unidades, não existirá mais fluxo de bitcoin, fazendo com que a razão de estoque para fluxo dessa criptomoeda se torne infinito. Só que na minha avaliação, o bitcoin possui sim um grande fator que pesa contra ele e favorece o ouro, que é o teste do tempo. Pois o ouro existe desde que o mundo é mundo, e talvez desde antes disso, para falar a verdade, enquanto que o Bitcoin possui apenas 13 anos de idade. Então o Bitcoin ainda não passou pelo teste do tempo, pois como diria o grande Nassim Taleb em seu livro Arriscando a Própria Pele, o tempo ele é o maior de todos os professores, pois ele expõe todas as fragilidades e faz um filtro que remove os excessos e aquilo que era frágil. Então o Bitcoin ainda não passou por isso. Na minha avaliação, ele tem todas as características para sim passar no teste do tempo. Mas, nesse meio período, é bom ficar investido em ambos, tanto no ouro quanto no Bitcoin. E caso você deseje ter mais informações e acesso a recomendações de investimento em reservas de valor, considere me contactar aqui na Climb, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.